Glória a Deus, a graça e paz, amém? Você pode se assentar, ficar à vontade. Você está na casa do teu pai. Eu quero chamar o pastor Miguel aqui. Pouca gente conhece. Muitas vezes eu venho aqui sem o Miguel, né? Venho muito com a Tati ou com o Jota e a Paula. Então eu tenho o privilégio de estar hoje acompanhada, né? Muito bem acompanhada. E esse é o pastor Miguel, meu esposo. Nós trabalhamos juntos na obra do Senhor lá em Morrinhos, que é a cidade que o Senhor nos plantou, né? E nós estamos ali, trabalhando. Eu queria que você abençoasse a igreja, falasse. Ele detesta que eu faça isso, mas... Licença aqui. Graça e paz, amém? Bom estarmos aqui, ter a oportunidade de congregar. Nós também, na nossa cidade, estamos, obviamente, enfrentando a mesma situação que os irmãos enfrentam aqui, em relação a essa pandemia. Só que hoje nós não estamos tendo a oportunidade de nos reunir como vocês estão aqui. Nós já antecipamos, né, através de um decreto municipal, então a nossa reunião lá está acontecendo de forma online. Então a gente poder estar aqui, apesar de que o frio de vocês é mais intenso que o nosso, mas esse calor humano aqui de congregar, para nós é muito gratificante, né? Porque nada melhor do que a gente se reunir para exaltar o nome do Senhor, né? Então, para nós é um privilégio poder estar aqui. Nós estamos em viagem desde as 3h30 da manhã, um pouco abatidos, né? Mas não destruídos, então não poderíamos deixar de atender esse convite, porque nós amamos essa cidade. Eu confesso que as pessoas que convivem conosco, elas até se enciumam quando falam que a gente vem para o Paraná, porque de fato é uma terra que está no nosso coração. Então, pastor, muito obrigado pelo convite, por ceder mais uma vez a plataforma, e que em nome de Jesus, o Senhor realmente venha falar aos nossos corações, amém? Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus. Irmãos, a gente estava ali na casa da Tati, e aí falando com o pastor falou, você prega hoje? Eu falei, prego. E aí fui olhar na minha bolsa, falei, eita, meu óculos de leitura ficou lá em Morrinhos, não dá tempo de voltar e buscar. Então, eu quero falar essa noite sobre algo que Deus tem ministrado no dia a dia da nossa jornada, da nossa caminhada. Então eu quero que você abra sua Bíblia, você vai ler e eu não. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, capítulo 1, verso 26. Deixa aí, a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que Deus tem falado muito ao nosso coração esses dias. Deus tem um pensamento sobre todas as coisas, e a palavra de Deus nos traz o que Deus pensa, como Deus age. O reino tem o seu código de ética, de postura, conduta, e temos tudo sobre a palavra. E como cidadãos do céu, nós caminhamos não pelo que vemos, mas pelo que cremos, e caminhamos debaixo de uma palavra de Deus. Somos cristãos, somos do caminho, como a igreja de Atos era chamada, os irmãos do caminho, porque enquanto nós estamos caminhando, nós estamos sendo cristãos na caminhada. Então eu quero falar sobre um tema talvez pouco tocado, mas tão importante. Nós vamos falar sobre a importância do trabalho para Deus. Aí em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, verso 26, diz assim: disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Em todo o Gênesis, no primeiro capítulo, Deus está fazendo a partir da sua divindade. Deus está fazendo a partir do seu poder. Então ele libera uma palavra, ele diz, haja luz, e houve luz. Ele faz todas as coisas pelo poder da sua palavra, e ele usa da sua divindade para criar. O seu poder criativo.
Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele faz um convite à Trindade para se reunir e colocar a mão na massa. Ele não diz, haja homem, mas Ele diz, façamos o homem. Vou quietar porque deve estar filmando, o pessoal deve estar morrendo de raiva de mim que eu estou andando. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, quando Deus vai fazer o homem, Ele executa uma obra, trabalho. Logo, quem é a primeira pessoa a trabalhar é Deus. Deus trabalha. E pelo contrário de que muitos pensam, Deus não estabeleceu o trabalho para o homem como sinal do pecado e da queda do homem. Porque quando Deus vai fazer o homem, a Bíblia diz que Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e que Ele domine, que Ele governe. E Ele chama o homem e Ele dá para ele algumas diretrizes, e começa a dizer para ele, agora é o seguinte, você vai trabalhar, primeiro catalogue todos os animais, denome a eles, denomine, governe. Depois ele diz para ele, você vai cultivar e guardar o jardim. Diga comigo, cultivar e guardar. Trabalho. Deus determina trabalho para o homem antes do pecado entrar no mundo. Logo, o trabalho, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de pecado. Tem gente querendo pegar Adão lá no céu, lá no paraíso. Olha, por sua causa eu tive que trabalhar muito. Não, por causa do Deus que você serve, você trabalha porque você é a cara do teu pai. Deus é trabalhador. E Deus é tão trabalhador. Só que existem duas mentalidades. Uma mentalidade é a mentalidade do trabalhador e a outra mentalidade é a mentalidade do escravo. Porque escravo, ele trabalha por 3 coisas: comida, roupa e moradia. Então, quem vive debaixo de uma mentalidade de escravidão, trabalha porque é assalariado. Então, custa chegar ao fim do mês para ir lá no banco, pegar o seu salário, porque você só trabalha porque você recebe um salário. Mentalidade de escravo. Porque Deus trabalhou, não porque Ele queria salário. Deus não precisava e não precisa de nada. Deus é dono de todas as coisas, Ele possui todas as coisas, não há nada que Deus não possua. E quando Ele vai fazer o homem, Ele vai nos ensinar por que o homem tem que trabalhar. Porque o benefício do trabalho, irmão, não é a comida, a roupa e o teto. O benefício do trabalho é por causa de quem come comigo e por causa de quem mora comigo, o benefício da relação. Então o homem trabalhava o dia todo, talvez pensando, daqui a pouco Deus está chegando e a gente vai bater um papo e eu vou contar para ele tudo o que eu fiz aqui. E aí nessa conversa com Deus, a gente pensa que Deus descansou porque Deus estava cansado. Deus não se cansa. Deus não dorme, Ele não cansa. A palavra descanso ali no 7º dia significa que Deus parou para desfrutar. Só que a nossa mentalidade de escravo, na hora que chega o final de semana, sabe o que a gente faz? A gente está frouxo. Ao invés da gente parar para desfrutar, a gente não quer ver menino na frente, a gente não quer ver nada, a gente quer ficar quieto. A gente está com mentalidade de escravo. Deus não descansou porque estava cansado, Deus descansou para desfrutar do trabalho das suas mãos. Agora eu vou sentar com o homem, nós vamos desfrutar disso aqui.
Agora a pergunta que eu te faço é: por que você está trabalhando? É por causa do seu salário? Porque se é por causa do seu salário, você vai dobrar o trabalho, você vai trabalhar dia e noite, e você não vai desfrutar. Lembra daquele homem que construiu um celeiro, outro celeiro, e Deus disse: louco, pedirão sua alma. Tem gente trabalhando loucamente com mentalidade de escravo. Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. E não entendeu que o trabalho é pelo benefício da relação. É de trazer pessoas para a mesa e dizer: tem pão aqui. E o pão é para a comunhão e não a comunhão em torno do pão. O pão é para ser servido por causa da comunhão. Então, quando nós entendemos isso, e Deus um dia está ali conversando com Adão: e aí, Adão, tudo certo? Tudo certo. O que você fez hoje? Coloquei nome em tudo que é bicho que o senhor pensar. Aquele ali é o galo, aquela ali é a galinha, aquela ali é a vaca, aquele ali é o boi, o cavalo, a égua, e uma lista toda. E aí Deus olha e fala assim: uau, Adão está trabalhando. Aí ele corre lá na Trindade e falou: olha, eu estive com um homem ali, a gente estava conversando, e não é bom o homem estar sozinho, não. Ele está trabalhando só. Não é bom o homem estar só. Porque o benefício da relação te abençoa, transborda sobre você. O benefício de Adão relacionar com Deus trouxe o benefício de vir Eva. E aí Eva vem para ser o que, irmãos? Auxiliadora. Agora, eu vou auxiliar quem está de braço cruzado? Para ficar de braço cruzado do lado? Não, é porque tinha trabalho. Tinha trabalho. A auxiliadora idônea, mulher indispensável no trabalho. No dia que ela deixa de ser auxiliadora e ela toma decisão sem ser uma auxiliadora, e ele, eu acho que estava de folga nesse dia. Vou tirar uma folguinha. Eva vem, come do fruto, e o negócio dá ruim, porque agora, o que acontece? O homem vai cansar. Trabalhar a troco de comida e não mais pelo benefício do relacionamento. Trabalhar, porque na nossa geração se é o que se tem. E aí o filho desse homem vai matar o próprio irmão, porque não foi aceito na sua oferta. O benefício da relação foi deixado de lado. Abra sua Bíblia aí em Isaías 64. Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, para trabalhar. E trabalhar com alegria. Às vezes, a visão da graça, porque a graça não é porque eu mereço, a salvação não é por merecimento, mas isso não anula o esforço. Não é porque eu mereço. Vamos colocar, o pastor Silas liga para o Miguel e eu e diz assim: olha, vem aqui em casa e pega um cheque de 5 milhões de reais. Só que vocês vão ter que ter o trabalho de vir aqui em casa e depois irem no banco e descontar o cheque. Aí eu vou lá e, muito agradecida, pego o cheque, agradeço, vou lá no banco e falo para a moça do caixa: olha, eu mereço esse dinheiro. Por quê? Porque eu saí da minha casa, tive esse trabalho, saí da minha casa, fui até a casa do pastor Silas, de lá eu ainda vim no banco. Não faz sentido. Não é porque eu mereço. O reino é um reino de trabalhadores que são gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez. Então, todos os
termos da Bíblia, vai dizer: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. A Bíblia vai dizer sobre os trabalhadores da última hora. A Bíblia vai chamar Deus de habilidoso construtor, de dono da seara, aquele que plantou uma vinha. Deus está em constante movimento de trabalho. E aí Isaías 64, verso 4 diz: nenhuma geração nunca se viu e nunca se ouviu sobre um Deus que faz o que, irmãos? Trabalha em prol daqueles que esperam nele. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus é Deus de servo e Pai de trabalhadores. O verso 8 vai dizer: agora Ele é o nosso Pai. Nós somos como vaso nas mãos do oleiro. Somos o que, irmãos? Obras das suas mãos. Quando vai falar sobre trabalho de Deus, olha para Deus chamando, até no Antigo Testamento, chamando Ele de Pai, porque quem trabalha é Pai. É por isso que a Bíblia fala do pastor e do mercenário. O pastor, ele dá a vida para que as ovelhas vivam. O mercenário, ele quer só sugar e arrancar, porque ele só quer benefício. E pasme, lá na palavra do Senhor, no livro de João, eu acho, não estou com a minha Bíblia aqui, mas diz: não é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Olha o contexto daquele texto. O mercenário veio matar, roubar e destruir. Porque ele faz tudo a troco de dinheiro. E a pergunta que eu te faço é: como pastor, como pai, como marido, como esposa, será que você não tem sido mercenário? Tudo você tem que ser beneficiado. Tudo você tem que receber alguma coisa em troca. Eu trabalho na igreja, se o pastor reconhecer publicamente o meu trabalho, se você olha no Sermão do Monte, Deus está falando lá, Jesus está falando lá: olha, vocês estão fazendo uma boa obra para que vocês sejam reconhecidos, para receberem glória. Então o que a mão direita faz, a esquerda não fique sabendo. Vocês jejuam apenas para ir para a praça dizer: ei, estou jejuando, eu sou maravilhoso. A troco de elogio, você está trabalhando. O problema não é as pessoas saberem que você ofertou. O problema é você ofertar para elas saberem. O problema é você jejuar para os outros saberem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5: brilhe forte a tua luz, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. A Bíblia está cheia de textos dizendo: obras maiores vocês farão. Jesus trabalhava, e como homem, teve um momento que Jesus estava cansado, e ele disse: vamos lá para o outro lado, ficar um pouquinho sozinho, que eles não tinham comido, não tinham dormido, estavam trabalhando pelo prazer de trabalhar. Aí o que acontece? Chega do outro lado, tem uma multidão. Aí Jesus olha para eles e diz: que compaixão que eu estou desse povo. O benefício da relação. Porque esse povo está como ovelha sem pastor. O benefício da relação faz ele deixar tudo, esquecer o cansaço. Deixa eu curar essas pessoas. Deixa eu tocar o leproso. Para que Jesus tocar no leproso? Isso está no contrato?
O Pai ensinou, Jesus ensinou, que tudo que a gente faz é por causa do benefício de nos relacionarmos e transbordarmos para que o outro seja alcançado. Para que haja pão à mesa, para que a gente traga as pessoas para perto e diz, tem comida aqui para todos nós. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo sai de casa. E quando ele sai de casa, ele pede bens, ele sai com a mentalidade de escravo. Me dá tudo que eu mereço, tudo que eu tenho direito. E o reino não é de direitos. O reino maior é aquele que serve e trabalha em prol do outro. Se você quer receber, dê. Se você quer viver, morre. Então o filho pródigo diz, vê lá o que é meu direito, pai, porque eu estou pensando só no benefício do dinheiro. Ele sai com a mentalidade de escravo, gasta tudo para o seu próprio prazer, solitariamente. Ele chega num lugar que ele está sozinho com um porco, não tem gente perto dele. Você lembra aquele texto que diz assim, o diabo saiu de uma casa, saiu da casa e foi embora porque a casa ficou limpa, e aí ele vai embora, depois ele volta, e ele dá uma olhada para ver se a casa está limpa? Não, o texto diz, ele volta para ver se a casa está vazia. Se ele percebe que a casa está vazia, ele vai e busca mais 7 demônios. Esse trem está muito parado, vamos agitar isso aqui, está vazio demais. Deixa eu te falar uma coisa, pessoas solitárias é um alvo fácil do diabo. Solidão. Eu trabalho só em meu benefício próprio, meu dinheiro é meu, minha casa é minha, meu carro é meu. É meu. Em troca do benefício, a Bíblia diz que Lúcifer estava lá como anjo. E aí a Bíblia diz que no dia que entrou o comércio no coração de Lúcifer, ele caiu. No dia que ele olha para Deus, não pensando mais na relação, mas pensando em ser maior do que Deus, e ele acha que ele merece porque ele é melhor do que Deus, ele cai. Porque a Bíblia deixa bem claro o texto, entrou comércio no coração de Lúcifer. E não estava diferente com o filho pródigo estava ali com um porco. Não tinha ninguém. Mentalidade de escravo, gastei tudo, acabou tudo, não tem lugar para morar, estou morando de favor, não tem nada para comer, estou com fome. Aí ele se lembra de algo. Eu preciso voltar para o meu pai. Porque na casa do meu pai, até empregado come dignamente. Porque lá tem pão com fartura. E ele volta para casa pensando, eu já sei o que eu vou falar para o meu pai. Ele volta sujo, ele volta sem nada. E quando ele chega diante do pai, ele se prostra e diz, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um de seus empregados. Olha a mentalidade dele, escravo. Eu estou disposto a trabalhar em troca de comida e moradia, pode me tratar como empregado. Pode me assalariar. O pai olha para ele e parece que o pai não está ouvindo nada do que aquele menino está dizendo. O pai começa a beijar aquele menino, primeiro que o pai vai correndo ao encontro dele.
O pai ficava esperando todos os dias por ele, porque o pai tinha saudades do relacionamento com o filho. Então ele sai correndo, abraça o filho, começa a beijar aquele filho sujo, começa a beijar aquele filho que não tinha nada, não tinha nem um centavo. E a palavra do pai não sobrou nada, seu irresponsável. O pai não pede conta das coisas, o pai não pede conta do dinheiro, o pai não pede conta dos bens. Muito pelo contrário, o pai começa a dizer: ei, lembra daquele novilho que a gente já tinha separado? Porque tudo que eu tenho aqui é para o benefício da relação. Então mata o novilho para que a gente faça uma mesa. Traz o anel, porque meu filho vai trabalhar comigo de novo. Ele pode voltar a dar ordens aqui, porque ele vai trabalhar com o papai. Traz as sandálias, que isso difere que ele não é escravo aqui. Traz as vestes, ele está protegido. E vamos levar ele para a mesa. Vamos levar ele para a mesa. Porque eu trabalho em benefício da mesa. Olha o que diz lá em Salmo 128. Abre aí a sua Bíblia, Salmo 128. Olha que poderoso esse texto. Acho que o verso 2 está dizendo assim: do fruto da sua mão você comerá, do seu trabalho. Agora, esse termo do fruto comerá é o mesmo termo que Deus usou para Adão no Éden, antes do pecado, quando disse: de todo fruto você pode comer. É de um fruto sem cansaço, é de um fruto sem fadiga. Só que quando ele vai falar, Salmo 128, quando ele vai falar da obra, da mão desse trabalhador, ele usa duas expressões: videira e oliveira. Mas ele não vai usar uma expressão fora de casa, ele vai usar uma expressão dentro de casa. Você está plantando videira, oliveira lá fora, mas o maior benefício do seu trabalho é ter uma esposa como uma videira e filhos como oliveira, ao redor da sua mesa. Você vai trabalhar, mas o benefício do trabalho é a relação. É ter uma esposa alegre, é ter filhos saudáveis e alegres, e todos eles, quando você chegar em casa, estarão te esperando ao redor da sua mesa. A pergunta que eu te faço essa noite: sabe, irmãos, tem tantas mulheres que não querem ter filhos para não terem trabalho. O feminismo entrou tão profundamente na nossa geração, que quando alguém vai colocar, uma mulher vai colocar numa ficha alguma coisa, e ela tem que colocar do lar, parece que ela não faz nada. Profissão, do lar. Minha irmã, a gente está estudando a história das mulheres da Reforma. Meu Deus, Catarina Lutero levantava 4 horas da manhã para dar conta de tudo. Martinho Lutero disse: por favor, não falem da história da Reforma sem pronunciarem o nome de Catarina Lutero, porque se não fosse ela, eu não teria conseguido. Essa mulher criou 6 filhos de Lutero e mais 6 filhos de uma irmã de Lutero. Uma mulher cheia de devoção. Martinho Lutero tinha crises de cólera e de depressão.
Porque ele tinha crise de depressão, sabe o que ele dizia? Eu aprendi que para me curar da depressão, nada melhor do que uma enxada na mão de um homem, para capinar. Você sabia que muitas casas de recuperação usam algo chamado laborterapia? Porque o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho te lembra quem é seu pai, trabalhar junto. Agora a pergunta que eu te faço, você está entendendo que o seu trabalho é para que a sua família esteja ao redor da sua mesa, ou o seu trabalho tem te roubado da sua casa? Você não vê os seus filhos crescerem, você não atende às necessidades emocionais e espirituais da sua esposa como sacerdote, como marido. Como pai, você não tem tido paciência. E às vezes com o seu patrão, que está muito mais para o seu dono, você é tão gentil e você é tão pronto, mas para a sua casa, você dá o resto. Mulheres, nesses dias, Deus está mandando muitas mulheres refazerem os cálculos. E colocar no caderno, na ponta do lápis, o que vale mais. Tem muitas pessoas que trabalham fora, muitas mulheres que trabalham fora, não porque precisam trabalhar fora, mas para fugirem do lar. Certa vez em uma revista, se eu não me engano, na Isto É, saiu uma matéria dizendo: muitas mulheres pagam para trabalhar, porque para elas saírem de casa, elas têm que colocar uma empregada, uma babá, comprar roupa, fazer isso, fazer aquilo, se colocar na ponta do lápis, elas estão pagando para trabalhar. Só que elas não estão pagando para trabalhar. Elas estão empregadas para não terem trabalho de casa. Porque o feminismo diz assim: se você ficar em casa, servindo seu marido, isso é vergonhoso. Faça, aconteça. Nunca houve uma geração que usasse uma palavra, a palavra empoderamento como essa. Mulher empoderada. Ela vai para fora, ela faz, ela acontece. E por causa disso, muitos filhos crescendo longe dos pais. Eu tenho alguém na minha família que ela limpa tanto a casa, mas tanto a casa, que depois que ela limpa a casa, ninguém pode pisar. Ela é escrava da limpeza. E isso fez com que o casamento dela acabasse. Porque o marido não podia chegar em casa e ter o prazer de ficar em casa, fazer um leite, preparar um leite, porque não pode, não mexe na minha cozinha, eu já lavei tudo. Misericórdia. Tem filhos que não podem ter o prazer de brincar, de se sujar, de correr. Mulheres escravas da limpeza, da organização. E tem gente que está com a casa vazia, porque o benefício do trabalho não é a relação, é o dinheiro. Que adianta você ter dinheiro e comprar a melhor comida e não ter com quem comer? Comprar o melhor carro e não ter com quem andar? Ter a melhor casa e não ter com quem morar? O benefício do trabalho é a relação. Diga comigo, o benefício do trabalho é a relação. Aí o último texto que eu quero ler com você vai lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 5.
Sabe, irmãos, Deus é tão trabalhador e tão criativo. Como eu tenho visto Deus surpreendendo pessoas nessa pandemia. Pessoas que tinham medo de empreender. Aí perdeu o emprego, não teve outra chance. Tem que empreender. Começaram a empreender e deu certo. Tem uma irmã lá da nossa igreja que ela mandou uma mensagem no celular do Miguel e falou: Miguel, o que eu faço? Eu sou manicure, ninguém quer fazer unha. Primeiro que o povo está com medo do vírus, depois que fazer unha para ir para onde? Para lugar nenhum. Então ninguém vem mais. E essa casa estava sendo sustentada, o marido dela desempregado, ela sustentando a casa fazendo unha. Falei, bem, diz para ela que ela cozinha como ninguém. Para ela começar a fazer comida, para entregar nas casas. Lá em Goiás tem algo que nós chamamos, não sei se vocês fazem aqui, panelinha. Vocês conhecem aqui? Não? Panelinha é como se fosse um carreteiro, mas não é um carreteiro. Ele é tudo que você imaginar de bom. É arroz. Aí você pode pedir uma panelinha de frango, aí vem frango, arroz, pimentão, cebola, ovo, linguiça. Gente, o negócio é maravilhoso. Ela começou a fazer panelinha. Logo, ela teve que fazer igual a mulher da Bíblia, pegar vasilhas, panelas emprestadas. Porque foi saindo. Logo, ela já mudou de casa para uma casa muito maior do que a que ela morava. E aí, esses dias, perguntando para ela, Cléo, e aí, as unhas? Não vou voltar a fazer a unha mais. Agora eu vou trabalhar com as panelinhas. Olha o que diz aí em João 5:17. O Pai trabalha até agora. O Pai estava onde, irmãos? No céu. Então, não fique iludido que quando vai para o céu, o trabalho acaba. Porque Jesus já tinha ensinado a orar, dizendo, Pai nosso que estás no céu. Aí ele diz assim, o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí, os versos seguintes dizem assim, porque o filho só faz o que vê o Pai fazer. Então, eu estou vendo meu pai trabalhando, eu trabalho também. Durante muitos anos, irmão, Jesus foi considerado um carpinteiro. José tinha profissão de carpintaria, Jesus reproduziu a mesma profissão. Porque ele disse assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para quê? Servir. Eu vim trabalhar. E Jesus trabalhou muito. Só que, pasme, antes dele ir, ele disse, obras maiores vocês vão fazer. Então, quando eu trabalho no reino, isso é trabalho. Qual era o trabalho de Jesus enquanto filho? Curar enfermos, ressuscitar mortos. Só que em alguma fase da história, começaram a separar o sagrado e o secular. Não, isso aqui é secular. Não, isso aqui é sagrado. Só quem sobe no púlpito ou quem trabalha aqui no prédio está fazendo um trabalho sagrado. Não, eu não tenho ministério, não tenho chamado, não. Eu só sou um padeiro. Quem disse que você é só um padeiro? Você é um padeiro à cara do seu pai. Quem é seu pai? Deus. Ele trabalha, eu trabalho também. Ele está trabalhando, eu estou trabalhando também. Aí Jesus disse, olha, eu vou para o meu pai, eu vou preparar morada para vocês. Ele não disse que daria ordem para os anjos fazer isso. Ele disse, eu vou, pode ficar tranquilo, eu me comprometo com essa obra. Vou construir uma casa. Quando tudo estiver pronto lá, eu volto. Ou seja, Jesus trabalha, a gente trabalha também. É por isso
que o benefício do nosso trabalho, quando a gente faz encontro, quando a gente leva casais para encontrarem com Deus, a gente está fazendo um trabalho porque nosso Pai trabalha e a gente trabalha e as obras das nossas mãos glorificam a Deus. Pode ser que ninguém reconheça o seu trabalho, pode ser que ninguém te veja, pode ser que ninguém saiba seu nome. Não tem problema. Porque você não faz pelo salário. Você não faz pelo reconhecimento. Para encerrar, a história nos conta. Sabe que os deuses, eles tinham a impressão de que tinham uma crença de que os deuses, eles não podiam trabalhar. Deus não trabalha. Deuses não trabalham. Deuses são para serem servidos. Gente, pensa, o nosso Deus é o único Deus que está numa cruz, que foi para uma cruz e ficou de braços abertos. Porque você vai olhar os outros deuses, gente, olha a cena de Buda. Ele está sentado e, pelo que me parece, comendo e muito. Ele tem cara de trabalhador, irmão? Vou ser sincero. Não tem. Mas Jesus, ele trabalhou tanto, que a Bíblia diz que naquele dia, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E se alegrará. Fruto do penoso trabalho de Jesus. A gente precisa frutificar. Então os deuses não trabalhavam naquela época. Aí sabe o que começou a acontecer? Os pais do deserto começaram a se levantar. Santo Antão veio e começou um movimento de ir para a caverna. Vamos para a caverna, vamos ficar só nós e Deus. Meditando, refletindo, pensando, adorando. Lindo, solitude. Porém, nós precisamos de dois movimentos, solitude e comunidade, e comunhão. Tem homens que foram para o deserto e nunca mais viram o rosto de ninguém. E aí chegou São Benedito, dos beneditinos, olhou para aquela cena de homens isolados no deserto e falou: esse trem está errado. Como que vocês estão aqui parado, contemplando, meditando? Aí ele teve uma frase: ora e labora. Vamos orar, mas vamos trabalhar também. Porque Deus santificou tudo. É por isso que Paulo disse: tudo que vocês forem fazer, quer seja comer, quer seja beber, tudo façam para a glória do Senhor. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Mais na frente vem Martinho Lutero e ele diz o quê? Façam tudo para a glória de Deus. E aí Martinho Lutero dizia assim, chegou um certo cristão nele e disse assim: Lutero, o que eu faço para ser um bom cristão? Então Martinho Lutero disse para ele: você é um sapateiro, não é? Sim. Então faça o melhor sapato que você puder e venda pelo preço mais justo que você puder. Então você estará sendo um bom cristão. Com essa ideia de faça o melhor, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, daí nasce uma revolução industrial ali no trabalho de todo mundo. Nasce uma revolução no trabalho, porque esse povo começa a fazer tudo com excelência, como quem faz para Deus. É por isso que até hoje o chocolate suíço é o melhor chocolate que tem, porque um dia lá atrás alguém na Suíça disse: eu vou fabricar chocolate como se Deus fosse comer do chocolate que eu estou fazendo. É por isso que os relógios suíços são os melhores. Eu vou fazer relógio como se Deus fosse colocar o relógio que eu estou fazendo no braço e olhar as horas. Por isso que os carros alemães são os melhores.
por causa dessa mentalidade. Eu não sou escravo, eu sou trabalhador. Eu faço tudo como meu pai faria. Eu vejo meu pai trabalhar, eu trabalho também. Eu estou só reproduzindo o céu. Por isso que Jesus disse, quando vocês forem orar, orem assim. Pai nosso, pão nosso, pecado nosso, venha a nós, seja feita a vontade de quem? Dele. Assim na terra como no céu. Por isso Jesus disse, o filho só faz o que vê o pai fazer. Você pode ficar de pé no seu lugar, e a pergunta que eu quero te fazer, homem, mulher, a pergunta que eu te faço é, você está trabalhando em troca de quê? Eu não faço mais nada na igreja, o pastor não me reconhece, o pastor não vê nada. E daí? A Bíblia diz que Caleb, depois de 40 ou 45 anos, não lembro, ele disse assim, olha, quando eu saí, eu tinha 40 anos de idade. Agora, mais de 40 anos depois, não me lembro se ele tinha 80 ou 85 anos, ele disse, eu estou com o mesmo vigor para as guerras. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão sem se cansar, correrão sem se fadigar e voarão com asas como águia. Então, os vossos filhos terão visões, os jovens sonharão, os velhos sonharão, os vossos filhos terão visões. Cadê os velhos para sonhar de novo? Cadê os Calebes para dizer, eu estou aqui com todo o meu vigor, com toda a minha força renovada, para trabalhar o quanto preciso for, até fazer como o apóstolo Paulo fez, completar a carreira e combater o bom combate, até guardar a fé. Nessa pandemia, os que estão sendo mais ameaçados são os de maior idade. Deixa eu dizer algo. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós vamos trabalhar em uma conexão, em uma, convergência geracional. Pais e filhos trabalharão juntos com o mesmo vigor. Porque Deus está fazendo uma conversão de coração, irmãos. Deus vai renovar as forças. Deus vai renovar os sonhos no seu coração. E sonhos que um dia Ele plantou e você disse, mas será que é para mim? Será que não passou de hora? Será que está em tempo? Você que disse, não quero ter filho para não ter trabalho. Você, pai, que quando você chega em casa, você liga a sua televisão, você não quer saber de mais nada. Essa mentalidade de escravo vai ser arrancada de nós essa noite, em nome de Jesus. E você vai transbordar, meu irmão. Deus vai prosperar, Deus vai colocar muitas coisas nas suas mãos. Você sabe para quê? Para você servir à mesa. Deus vai colocar muitas riquezas. Deus vai te prosperar em tempo de crise. Sabe para quê, irmão? Para que você diga, tem aqui, tem com fartura aqui na casa do Pai. Homens serão levantados com uma paternidade de Deus sobre essa geração. Homens que vão colocar jovens, crianças dentro da sua casa para ser referência para elas do Pai que ela não tem em casa. Mulheres vão fazer o serviço do reino, vão servir, vão pegar a bacia, a toalha, servir, ensinando as mais velhas, ensine as mais jovens a submeterem, a amarem seus maridos. Está na Bíblia, irmão.
irmãos. Nós precisamos voltar àquela essência de conseguir produzir coisas em casa, fazer rosca, fazer biscoito, aprender a receita da avó, fazer doce. Não, mas dá trabalho, dá. Mas a comunhão na mesa vale, compensa tudo. Compensa tudo. Ei, homem, sua mulher será como uma vinha, alegre ao redor da sua mesa. Essa mulher vai ter prazer. Martinho Lutero dizia que quando ele saía de casa, a esposa dele deixava um ambiente para que ele quisesse voltar logo para casa. Tem marido que fica trabalhando fora e trazendo dinheiro, porque a mulher está insatisfeita. Muitos maridos estão trabalhando muito mais para satisfazer luxo. O Senhor suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, meu irmão, se você está trabalhando para satisfazer um padrão de vida elevado demais, que te tira da mesa e deixa seus filhos por conta do tablet, do celular, do jogo, da escola, da igreja ou de qualquer outra coisa, recalcule a rota, irmão. Recalcule a rota. Você sabia que fizeram uma pesquisa e foi constatado que se você chama alguém e esse alguém é uma secretária, e aí você oferece para ela, diz assim: olha, eu te dou você vai ter a mesma função, mas o nome do seu cargo vai mudar. Seu cargo vai ser, fala um nome bonito aí, sei lá, vice-presidente. Só que eu vou ter que tirar R$100 do seu salário, por causa do status. As pessoas aceitam. Por causa de dinheiro, status, porque as pessoas são o que elas possuem, pessoas estão trabalhando muito mais do que deveriam. Deixa eu orar pela sua casa e pela sua família, meu irmão. Sua casa é o bem mais precioso que Deus te deu. É essa esposa que está aí do seu lado, que vai cuidar de você até que a morte o separe. É esse homem trabalhador que Deus te deu. Deus me deu um homem tão trabalhador que ele trabalha desde os 11 anos de idade. Miguel nunca teve preguiça de trabalhar. Nunca teve preguiça de trabalhar. E o Miguel é uma das pessoas que eu mais conheço que não faz isso por dinheiro. É pelo benefício de servir, é pelo benefício de ter família à mesa, é pelo benefício de ser chamado de um pastor que está disposto a fazer o que for preciso. Então, se você puder, abraça a sua família aí. Olhe para essa pessoa que convive com você e diga: nossa casa é uma casa de trabalhadores. Agradeça seu marido por ser esse homem tão trabalhador. Agradeça sua esposa por ser essa mulher tão dedicada ao trabalho. Filhos trabalham,
obras maiores vocês farão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar sobre o teu povo, a tua igreja. Pai, se alguém aqui perdeu a mesa, a comunhão, o irmão do filho pródigo disse, com também uma mentalidade de escravo, ele disse: Deus, eu trabalho tanto e o Senhor nunca me deu um cabrito. O irmão do filho pródigo estava preocupado com o cabrito. Ele não tinha entendido que o irmão estava morto e reviveu e voltou para casa. Ele estava preocupado com o cabrito, irmãos. Que mentalidade é essa que se preocupa mais com o cabrito do que com o irmão que estava perdido? Esse irmão estava perdido dentro de casa. O Senhor nunca me deu um cabrito para fazer comida para os meus amigos. O pai disse para ele: meu filho, tudo que é meu é seu. Por que você não pegou o cabrito e não matou? Meu filho, seu irmão estava perdido e foi encontrado. Ele estava morto e reviveu. É por isso que a gente está festejando, meu filho. Porque aqui a gente não celebra coisas, aqui a gente celebra pessoas. A gente não celebra coisas, a gente celebra pessoas, irmão. Jesus não morreu por coisas. Jesus não trabalhou por coisas. Muitos ricos não entendem isso e para eles entrarem no reino será como um camelo entrando por um buraco de uma agulha. É porque muitos vão olhar para as coisas e vão começar a construir celeiros como aquele louco. Caixão não tem gaveta, irmão. Comece a repartir tudo que você tem. Jesus, quando ele veio, ele foi para uma manjedoura emprestada. Ele pegou uma cruz que não era dele. Ele foi para um túmulo emprestado. Porque nada daqui dura para sempre. Sabe o que é eterno que você tem na sua casa? Essa pessoa que está aí do seu lado, ela é eterna. Ela vai durar para sempre. Senhor, então em nome de Jesus, muda o nosso coração de escravo para trabalhadores, filhos. Que nós possamos aprender a celebrar as pessoas, celebrar os nossos filhos. E cada fase dos nossos filhos, que a gente possa aproveitá-las, que a gente possa desfrutar, que o sábado seja para desfrutar, que as férias seja para desfrutar da família, e não para descansar, mas para desfrutar da casa, das famílias e das pessoas que o Senhor tem colocado em volta de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Você pode consagrar as obras das suas mãos ao Senhor. Levante as suas mãos a Ele e consagre o serviço da sua mão, as obras da sua mão. Diga: Senhor, pode contar comigo, porque eu lancei mão do arado e eu não estou apto a olhar para trás. Eu estou num caminho sem volta. Eu não volto mais, eu trabalho porque a minha profissão glorifica o Senhor. Se eu sou psicólogo, se eu sou pedreiro, se eu sou padeiro, se eu sou faxineira, se eu sou, Senhor, chapa da empresa, se eu sou motorista, se eu sou empresário, não importa, Deus, o que importa é que o Senhor é glorificado pelo meu trabalho. Porque o Senhor me fez trabalhador, porque o Pai é trabalhador.
E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Aleluias, glória ao teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua serva, obrigado por esta palavra, Pai. Enche o nosso coração, ó Deus, desta palavra de tal maneira, Senhor, que a cada dia ela produza este fruto que o teu trabalho cria em nós. Ó Pai, agora leva-nos guardados debaixo da tua paz, da tua segurança. Livra-nos, ó Deus, da violência desses dias. Livra-nos, ó Deus, dos maus pensamentos desses dias, da ansiedade desses dias. Pai, nos livra, Senhor, de toda a aflição desses dias, para que fiquemos firmes, ó Pai, na tua palavra, na tua promessa e no trabalho que tu estás fazendo por nós. Mesmo nos dias que tenhamos que ficar parados, o Senhor estará trabalhando a nosso favor, ó Deus, e logo tu estarás, ó Deus, ministrando a nossa vida, a tua boa, perfeita e agradável vontade. E é debaixo desta palavra, Pai, que eu envio o teu povo, para que viva, Senhor, uma semana cheia do teu Santo Espírito, cheio de ânimo, de vida e da tua verdade. No nome de Jesus, e com a mão levantada, recebe a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja contigo, a tua casa, a tua vida, a tua igreja, agora e para todos sempre. Nós dizemos amém. Fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos junto, ninguém na face da terra. Vai com Deus, Deus te abençoe, eu te amo em Jesus. Deus abençoe.